Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao portal do Especial Jus. Vamos iniciar o nosso mini curso para servidores federais envolvendo a terceira janela de imigração previdenciária que se abriu e que está prevista para cessação no dia 30/11 de 2022, tá? O objetivo do curso não é dizer para você migre ou não migre, jamais teria essa responsabilidade que é pessoal, além da situação variar de caso a caso. O objetivo do curso é trazer as informações para que você possa, servidor federal, tomar a sua decisão a respeito da migração ou da permanência no regime próprio sem a limitação ao teto do regime geral de previdência social para concessão de aposentadorias e pensões por morte. É um assunto mais técnico que pouca gente tem um conhecimento mais aprofundado e que eu já venho estudando há alguns anos, até por interesse próprio, já que eu não migrei na primeira e na segunda janela. Nós vamos falar da atual janela, nós vamos falar da migração aberta até 30/11 de 2019, nós vamos falar das regras da medida provisória de abertura da respectiva janela, tá? A gente vai falar sobre isso, que é o regramento que está em vigor atual. Eu estou gravando essa aula no dia 8 de outubro de 2022. A gente vai ter um curso com uma respectiva linha do tempo. A gente não vai terminar de gravar esse curso nesses dias agora. A gente vai fazer essa linha do tempo com base no que está em vigor hoje, que é a MP 1119 de 25 de maio. Só que essa MP, nessa semana, em 4 de outubro, já foi aprovada no Senado e foi encaminhada à sanção presidencial com melhorias na fórmula do benefício especial, conforme nós vamos estudar. Ela está prevista para sanção ou veto em 26 de outubro. Então, a gente só vai finalizar com a última ou as últimas aulas para fechar o curso no finalzinho de outubro. Mas a gente já consegue caminhar aí com 80%, 90% do conteúdo até lá. Bom, a gente fez uma repartição em diversas aulas, aproximadamente aqui 10 encontros, tá? Para a gente chegar no final sobre vantagens e desvantagens da migração e trazer a minha posição pessoal. Eu vou trazer aqui o meu caso, inclusive, vou trazer dados da minha situação como exemplo. Sou servidor público, todo mundo sabe qual é o meu salário na condição de procurador federal. Eu ingressei no serviço público em 6 de maio de 2003, então ainda estou em regra de transição da emenda 103 de integralidade e paridade. Vou passar para vocês, vou compartilhar a minha posição pessoal tomada nessa janela de migração, sendo que na primeira e na segunda, que foram anteriores à emenda 103 de 2019, eu havia decidido não migrar. E vou passar para vocês a decisão tomada com todos os seus fundamentos. E somando isso com as vantagens e desvantagens, tem muitas vantagens, mas tem muitas desvantagens também da migração. É um exercício de futurologia. Você prevê a legislação nos próximos 10, 20, 30 anos, como vai ficar o regime próprio, se vai aumentar a tributação, se vai criar a contribuição extraordinária, se teremos outras reformas de previdência. A parte de previdência complementar não tem como prever se o fundo vai ser bem gerido com os investimentos ou não vai ser bem gerido. Além disso, a situação varia de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa me fala, eu quero sair com 60 anos ou antes, se for possível. A outra fala, não, eu gosto disso aqui, vou entrar em depressão se eu aposentar, só sairei na compulsória aos 75 anos. Isso já muda muito. Porque quem sai no 60 e cai aos 65, quem sai no 75 e contrata com a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Federais da FUNPRESP, o saldo acumulado em conta individual vai ser bem maior de quem vai sair com 60 anos. São 15 anos a mais. Às vezes a pessoa é solteira, não tem esposa, não tem filho, não tem medo. Meu grande medo é o artigo 24 da emenda 103, que prevê que a aposentadoria e pensão de cônjuge, companheiro e companheiro, o menor benefício sofre redução, sendo que do que passar de 4 salários mínimos, a redução chega de 90%, só paga 10%. Esses dias peguei um caso de um juiz estadual, daqui da Bahia, que faleceu. A pensão por morte dele, como a mulher tinha aposentadoria com a renda maior, caiu de 19 mil e tanto para 3.960, em razão da redução do artigo 24. Então, eu morro de medo do artigo 24, porque tem uma esposa que também é servidora pública e vai ter uma aposentadoria de bom valor. Mas quem não tem medo do artigo 24. Então, existem peculiaridades em cada situação concreta que torna a situação muito diferente. Tem colegas hoje
que quando você faz a média em razão dos congelamentos, aliás, minha média deu maior que minha remuneração. Hoje o meu cargo de procurador federal, meu não, que não é meu, né? O cargo que eu ocupo, o subsídio é 27.300. Eu sou procurador federal desde 2003, quando atualizou tudo, mesmo no começo de carreira que não ganhava tão bem, deu 29 mil. Então a minha média atualizando é maior do que a remuneração do cargo. Tem um amigo agora que vai aposentar em janeiro de 2023, ele é auditor fiscal desde 1988. O subsídio dele também é 27 mil e pouco. Receita Federal e AGU, o subsídio é praticamente idêntico. Só que a média dele deu 34 mil e ele vai aposentar com 34 mil. Porque, não sei se foi por vacilo ou por intenção, a emenda 103 tirou o teto da remuneração do cargo para os antigos servidores. Acho que foi até um vacilo. E aí ele aposenta com 34 mil, ganhando 27.300 na ativa. Ele falou, vou aposentar. Eu não vou fazer migração porque eu prefiro essa situação, porque eu já estou aqui há 3 meses do direito adquirido, uma aposentadoria pela média, com proventos integrais, superior à remuneração do meu cargo. Essa é só uma introdução, tudo isso vai ser avaliado ao longo do curso, para você ter elementos para tomar a sua decisão. O certo é, quem vai migrar tem que migrar agora. Dificilmente, primeiro, para ter uma outra janela tem que ter lei e dificilmente vai ter essa fórmula do benefício especial. A fórmula piorou na medida provisória, os servidores lutaram no Congresso, trouxeram a mesma fórmula da primeira e segunda janela, conforme a gente vai ver, e salvo se houver veto, essa vai ser a fórmula. A tendência grande é não ter nenhum tipo de veto e passar todo o texto da lei de conversão aprovado no Congresso Nacional. E para estudar tudo isso, teremos aqui várias aulas. Nessa primeira aula, eu queria tratar dos regimes jurídicos previdenciários. Isso é importantíssimo, tá? Os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12 de 2003, e esse é o meu caso, eu sou de 6 de maio de 2003. Ainda tem regra de transição, hoje são duas, artigo 4º, parágrafo 6º, e artigo 20, parágrafo 2º da emenda 103, com integralidade e reajuste paritário, tá? Então, para se aposentar com integralidade e paridade, só quem entrou até o final de 2003, nessas respectivas regras de transição. Vou deixar aqui o material para vocês, vou mostrar en passant, porque mostrar regras do regime próprio não é propriamente o objetivo do curso. Aqui nós estamos no artigo 4º da emenda 103, com idade de 61 anos homem, 56 mulher, 35 anos homem, 30 mulher, 20 anos de serviço público e 5 no cargo, e uma pontuação que vai progredir. Ela iniciou com 9,6 homem, 8,6 mulher, mas ela está em fase de progressão, tá? Ela só vai finalizar em 2028 com o homem 105 pontos e em 2033 com a mulher 100 pontos. Essa regra de transição, observados os requisitos adicionais, tem integralidade e paridade, que é o parágrafo 6º desse artigo 4º. Mas para ter integralidade e paridade, o homem tem que ter 65, aumenta mais a idade, a mulher 62. Se for professor do ensino básico, homem 60, mulher 57. Só para quem entrou até o final do ano de 2003, até a vigência da emenda 41 de 2003. E a segunda regra que nós temos com integralidade e paridade é a regra do artigo 20 da emenda 103, que é a regra do pedágio, que exige 60 anos de idade homem, 57 mulher, 35 de contribuição homem, 30 mulher, 20 anos do serviço público efetivo e 5 anos no cargo. E um pedágio de 100%. Esse pedágio, ele corresponde ao tempo em que, na data em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo do inciso 2, tá? Então, se o homem faltasse 5 anos para atingir 35, ele tem que pagar 5 mais 5. Isso considerando o pedágio em 13/11 de 2019. Essa regra é uma regra também com previsão de integralidade e reajuste paritário para quem entrou até o final de 2003, conforme o parágrafo 2º, inciso 1. A integralidade e a paridade hoje são verdadeiros mitos. Hoje, eu mesmo, se não fizer a migração, vou fazer um suspense aqui sobre a minha opção,
renunciaria à integralidade e à paridade. A integralidade é o direito do servidor de se aposentar com a mesma remuneração do cargo efetivo em que se operar a sua aposentadoria, mantida apenas em transição para quem entrou a partir de 2004. Por exemplo, se o meu subsídio do cargo é R$ 27.300, minha aposentadoria corresponderia a R$ 27.300. Só que hoje, o próprio SIGEP, a minha média ultrapassa R$ 29.000. Por quê? Por causa dos congelamentos e perda de poder aquisitivo. Então, quando eu pego o meu salário de procurador federal subsídio e atualiza, está dando maior do que o último salário. Veja a perda de poder aquisitivo que o servidor federal está tendo. E hoje eu posso aposentar com mais do que o último salário, porque o teto do último salário como limite da aposentadoria foi excluído pela emenda 103. Talvez até por erro. E na via administrativa, chequei essa informação hoje, a União, observado o teto do STF, concede aposentadoria com proventos integrais se a média der mais do que a remuneração do cargo. Então hoje minha aposentadoria, pela média, seria maior que a integralidade, por causa de questões inflacionárias de congelamento das respectivas remunerações. Esse amigo que falei, que é auditor desde a Constituição de 88, e o subsídio dele hoje é R$ 27.300, a média dele deu R$ 34.000. Integralidade é isso, aposentar com o último salário. Proventos integrais é fazer a média e aplicar 100%. No meu caso hoje, se a minha média é 29, 100% disso, obviamente dá 29. Ou seja, no meu caso, os proventos integrais estão superiores à integralidade. E isso há muitos anos atrás era impensável e não acontecia. Por que está acontecendo? Porque os salários são reajustados pelo índice de correção monetária, que é o INPC, as remunerações para aposentar, digo, e os salários estão congelados, né? Nesse último governo mesmo, reajuste geral não teve para ninguém. Aí você faz a média, corrige e dá mais do que a sua remuneração hoje. Então a pessoa que está naquele cargo a vida toda, salvo se trouxer um tempo largo no regime geral com valor menor, ou migrou de uma carreira que ganhava muito menos, fazendo a média, quase todo mundo está passando da última remuneração. E aí proventos integrais 100% da média está dando mais do que a respectiva integralidade. Além disso, a integralidade é uma grande armadilha para quem não recebe por subsídio. Subsídio é parcela única, é advocacia pública, defensoria pública, magistratura, Ministério Público e Tribunal de Contas. Muitas carreiras no serviço público têm remuneração básica e algumas gratificações. E a gratificação que depende de avaliação de produtividade, é chamada pro labore faciendo, o inativo ele não recebe. Ou seja, você está com a carreira, estou aposentado com integralidade e paridade, né? E aí, nessa situação, cria-se uma gratificação nativa que não estende para o inativo por depender de avaliação de produtividade. Por isso que eu coloco reajuste paritário de um privilégio, entre aspas, a uma armadilha, tá? A paridade remuneratória, também chamada de reajuste paritário, também só é para aquela galera que entrou até 2003, naquelas duas transitórias do artigo 4º da emenda e do artigo 20 da emenda 103 que nós acabamos de ver. É o direito dos aposentados e pensionistas, quando cabível, obviamente, de verem os seus benefícios revisados na mesma data e na mesma proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas que têm essa condição, tá? Quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Se a carreira teve 30% de aumento, o aposentado ou pensionista que tenha o reajuste paritário recebe 30% de aumento. Só que isso já não acontece há muitos anos e não tem previsão de acontecer para os próximos. O reajuste pelo Índice Legal de Correção Monetária, o INPC, que nos últimos 4 anos deu cerca de 30%, e no Serviço Federal o reajuste geral não teve nenhum. O aposentado sem integralidade e paridade teve a variação do INPC. E conforme falei, ainda existe a chamada fraude à paridade.
Você está na carreira, vou dar um exemplo, Procuradoria do Estado da Bahia não é subsídio, tá? É um valor base e tem várias gratificações. Conheço aposentados há 20 anos que recebem menos da metade de um procurador do Estado na ativa. Por quê? Porque esse aposentado só recebe os reajustes gerais do Estado. Criaram na PGE Bahia algumas gratificações pro labore faciendo para não estender ao inativo. E o STF aceita isso. Eu chamo de fraude ao reajuste paritário. Então, quem não recebe por subsídio ainda tem esse outro risco de integralidade e paridade. Vejam aqui o STF, ó. Gratificação de desempenho de atividade de perícia previdenciária. Ofensa à garantia constitucional da integralidade, inocorrência, natureza pro labore faciendo da gratificação. Entendeu? Outro precedente aqui, ó. O ARE 881868. Aqui. Direito administrativo, gratificação de desempenho médico-pericial, manutenção da pontuação após adoção dos critérios de avaliação, pré-questionamento, tá? O fundamento aqui, ó. A jurisprudência dessa corte assentou que o direito à paridade dos servidores inativos em relação às gratificações de natureza propter laborem ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações. Avaliou o desempenho, o inativo não vai receber. E aí o nativo fica congelado, que está com integralidade e paridade. Então, dizer que integralidade e paridade é bom, a meu ver, é coisa do passado. Salvo se houver uma grande reestruturação de carreira para dar 30%, 50%, o que é improvável para as próximas décadas. O TCU no mesmo sentido, vide o acórdão plenário 3347. O direito à paridade dos servidores inativos com relação às gratificações de natureza pro labore faciendo, permanece somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. Não caracteriza violação do direito à irredutibilidade de vencimentos, adequação dos proventos ao valor fixado em lei a partir do referido marco. Então, veja, quem está aposentando agora e não vai fazer migração, tem que pegar as duas regras, com integralidade e paridade e sem. Porque se você tem uma carreira de Estado que ganha mais ou menos a mesma coisa, está na mesma carreira, a sua média tende a dar maior que o último salário. E você aposenta com mais que o último salário, garantindo todo ano o reajuste pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que, na minha opinião, é muito mais favorável. Ok? Então, já sabemos o que é reajuste paritário, reajuste pelo INPC, integralidade e proventos integrais. Tá? Bom, então, o primeiro regime jurídico é a galera que entrou até o final de 2003 no serviço público, que é o meu caso. Pode renunciar à integralidade e paridade, aposentar pela média, com INPC, que sempre é minha indicação. A não ser que a média fique muito menor que o último salário. Pode acontecer? Pode. Às vezes a pessoa ganha 30 mil hoje, mas tem um histórico de 5 mil, porque mudou de cargo público já mais velho. Aí não vale a pena. Tem que ser feito sempre o estudo do caso concreto para ver o melhor benefício para aquela pessoa. O segundo regime jurídico são servidores que tomaram posse a partir de 2004, após a emenda 41 de 2003, e entraram no serviço público antes do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar, tá? Esse pessoal aposenta sem integralidade e paridade, média de remunerações e o INPC como correção monetária, sem limitação ao teto do regime geral de previdência social. É o pessoal ainda que não está limitado ao teto, tá? Esses dois grupos são os grupos alvo aqui do curso, porque são as pessoas que não estão sujeitas ao teto do regime geral, a não ser que alguém já fez migração na primeira ou segunda janela, que aí mesmo anterior ao ingresso ao serviço público à previdência complementar, nesse caso, já está nesse regime migrado, nessa migração de regime, ok? E o terceiro público já está automaticamente na limitação do teto de aposentadoria e pensão ao limite do regime geral, que são os servidores que ingressaram no serviço público após o funcionamento da FUNPRESP. Aqui bate na média de remunerações e INPC, mas com limitação ao teto do regime geral, que é pouco mais de R$7 mil nesse ano de 2022. Vejam, no âmbito do Poder Executivo, depende da publicação da portaria Previc que autorizou o funcionamento do plano. Servidores do Executivo
Aqueles que entraram no serviço público a partir de 4 de fevereiro de 2013 é novo regime. Já o pessoal do Poder Judiciário, da União e Ministério Público da União, o novo regime é para quem entrou no serviço público a partir de 14 de outubro de 2013. E o pessoal do Legislativo, inclusive Tribunal de Contas, né, que é Câmara, Senado, Tribunal de Contas, aquele pessoal que entrou a partir de 7 de maio de 2013. O Legislativo não criou uma fundação, fez convênio de adesão com a FUNPRESP do Executivo. Então, a Fundação do Executivo é Poder Executivo mais Legislativo da União e Tribunal de Contas. O Judiciário criou a FUNPRESP-JUDE, é o pessoal do Judiciário mais o pessoal do Ministério Público da União, que fez convênio de adesão. Então, nós temos hoje duas FUNPRESPs, a do Executivo, a meu ver, melhor, porque tem muito mais gente, tem melhores investimentos, e a gente vai falar sobre isso, inclusive hoje consegue melhores investimentos e dilui mais o custo por ter mais gente pagando. Vale frisar que se a pessoa, vamos supor, o cidadão era procurador do estado da Bahia e assumiu como procurador federal em 2015, tomou posse e pediu vacância no mesmo dia sem interrupção. A ele é garantido o regime jurídico anterior. A AGU e a FUNPRESP Executivo colocam ele no novo regime, mas o entendimento do Supremo e do STJ é que vale a data de ingresso do serviço público e não do serviço público federal. A meu ver, o STF e o STJ estão certos, porque a Constituição não fala serviço público federal, fala ingresso no serviço público. E, a meu ver, data vênia, esse parecer da AGU está equivocado e a posição da FUNPRESP e do Executivo está equivocada. Então, se a pessoa migrou sem interrupção, não pode interromper um dia, vacância e posse no mesmo dia, e é servidor da Bahia desde 2003, migrou para a União em 2015, conserva-se o regime anterior sem limitação, inclusive se foi 2003 com regra de integralidade e paridade. Essas ações contra a União envolvendo o Poder Executivo, o Judiciário tem derrubado, conforme eu falei, esse entendimento. Vejam, por exemplo, uma decisão administrativa do STF, publicada no site do Supremo, de 29 de novembro de 2017. FUNPRESP, servidores do STF, oriundos de estados e municípios, têm direito a regime próprio. Tá? Aqui a notícia tecnicamente não é boa, porque quem migra e está no novo regime também está no regime próprio, mais limitado a aposentadoria e pensão a 7 mil e poucos reais. É porque o pessoal não é muito técnico nessa parte. O STF decidiu, na sessão administrativa realizada nesta quarta, dia 29, que os servidores oriundos de estados, DF e municípios que ingressaram no STF depois da criação do regime de previdência complementar dos servidores públicos e da instituição do Fundo de Previdência Complementar, FUNPRESP-JUDE, têm direito ao regime previdenciário próprio anterior, sem limitação ao teto do regime geral. E aí é uma divergência. A FUNPRESP-JUDE coloca no regime antigo, a ESE coloca no regime novo. A JUDE, a meu ver, está certo. É uma decisão administrativa do STF. Na função jurisdicional, o tema foi afetado e ainda não foi julgado, mas está em repercussão geral afetada. RE 1050597. E no âmbito do STJ, garante-se o regime jurídico anterior. O primeiro precedente foi do ministro Herman de Benjamin, o RESP 1671390 de 2017. A controvérsia consiste em saber se os servidores egressos de outros entes da federação que, sem solução de continuidade, ingressaram no serviço público federal, tem ou não direito de optar pelo regime previdenciário próprio da União, anterior ao regime de previdência complementar estabelecido por este último e sujeito ao teto do RGPS. O artigo 40, parágrafo 16 da Constituição Federal, e o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.618, que é a Lei da Previdência Complementar do Servidor Federal, ao tratar da obrigatoriedade do regime de previdência complementar, utilizaram-se do ingresso do serviço público como critério diferenciador, sem fazer referência expressa a qualquer ente federado. Não há, portanto, nenhuma restrição ao ente federado em que houve o ingresso no serviço público. E um precedente mais recente, o agravo interno no RESP 188-9240 de 2021. A orientação dessa Corte é que os servidores egressos de outros regimes previdenciários, desde que sem solução de continuidade, tá? Se desonerou um dia e tomou posse no outro, interrompe. Tem que ser vacância com carga inacumulável e posse no mesmo dia, tá? Sem solução de continuidade no serviço público, são abrangidos pela regra de transição do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.618 e, como consequência, podem optar pela permanência no regime anterior à instituição da Previdência Complementar.
a meu ver, correto o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, essa é apenas uma aula de apresentação. Apresentei aqui os objetivos do curso e os regimes jurídicos para vocês entenderem os regimes jurídicos previdenciários. É uma aula pressuposto para as aulas demais. No tema propriamente dito, entraremos a partir da segunda aula. Vamos falar da terceira janela de imigração. Vamos falar do benefício especial com base na respectiva medida provisória 1119, tá? Falaremos também do BE no texto da lei de conversão, que deve ser sancionado. A gente vai fazer um confronto entre MP e texto da lei de conversão, já adiantando que a lei de conversão adotou uma forma mais favorável, igual à primeira e à segunda janela. Então vamos falar de BE à luz da MP e do texto da lei de conversão, que a gente só vai confirmar lá no final de outubro, quando eu gravar a última aula. Depois vamos falar do que nós temos envolvendo o BE. Tá? O que a gente tem? A gente tem 3 pareceres da AGU com homologação presidencial, dando segurança jurídica ao BE. Aí depois a gente vai entrar no foco principal. A gente vai trazer aulas de vantagens, provando inclusive matematicamente algumas situações, vantagens da migração, e aula de desvantagens da migração. Em seguida vamos vir com a aula com o estudo do meu caso, vou dar a minha posição, trazer meus números e a posição que tomei, ou que tomarei, vou deixar aqui no ar. Vai ter uma aula pessoal minha aqui, na minha situação, compartilhar minha situação com vocês. E a última aula vai ser confirmando o texto da lei de conversão após sanção presidencial. Acredito que não vai ter veto do presidente Bolsonaro envolvendo a respectiva lei de conversão. Então aí temos uma longa caminhada aí com diversas aulas. Foi só uma breve introdução. Um forte abraço para vocês e até o segundo encontro.